Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre protocolo ERAS em pediatria. Como vamos ver, a missão da Sociedade ERAS é o desenvolvimento do tratamento perioperatório com o objetivo de otimização da recuperação por meio de pesquisa, educação da sociedade médica e da sociedade geral como um todo, controle dos recursos e dos procedimentos, assim como da avaliação de seus resultados através de auditoria e implementação de práticas baseadas em evidências. Muito antes da instituição da Sociedade ERAS, já na década de 1990, Henry Keller, um dinamarquês estudioso, já comentava das possibilidades de avanço na melhoria das condições perioperatórias dos pacientes com alterações de algumas condutas já tradicionais, como redução do tempo de jejum pré-operatório, diminuição da hidratação venosa intraoperatória e outros recursos que poderiam trazer benefício nesse período. Em 2001, Ken Farron e Ollie Langvitz se encontraram em Londres durante um simpósio de nutrição e iniciaram conversas sobre essas possibilidades e as suas possíveis vantagens no controle anestésico cirúrgico do paciente. Entre 2000 e 2004 foi criado o Grupo ERAS, que foi agrupando nomes de relevância como Henry Keller, que estudava o estresse cirúrgico e alterações endócrino-metabólicas, um dinamarquês que trouxe bastante contribuição. Arthur Havan, um norueguês, Martin von Melfeld e Collins Jong, ambos holandeses, também trouxeram contribuição. E o grupo de estudo, então, começou a levantar a questão sobre a discrepância entre a prática na época e o que já se conhecia de boa prática através dos estudos que se começavam a volumar, mas sem a sua tradução na prática clínica. Em 2003, tivemos o primeiro simpósio ERAS em Estocolmo, na Suécia, e em 2005 foi concebido o primeiro protocolo de consenso baseado em evidências para a cirurgia de cólon, capitaneado por Farron e colaboradores, que publicou o protocolo na Clinical Nutrition em 2005. Em 2010 foi criada a Sociedade ERAS e em 2012 houve o primeiro encontro Acerto em Cuiabá, no Brasil, com o patrocínio da Sociedade ERAS. Com alteração de vários pontos do suporte, do manuseio do paciente durante o momento, a fase perioperatória, o Grupo ERAS tem os objetivos principais: reduzir a resposta ao estresse, trazendo um rápido retorno às condições de base, para isso utilizando abordagem multidisciplinar com a utilização de expertises de várias áreas e com o suporte do estudo avançado e da medicina baseada em evidência. Tudo isso levando a uma redução do tempo de internação e da redução da maior mortalidade perioperatória. O resultado final disso é uma melhora na qualidade, com mais satisfação do paciente e dos seus familiares, a melhora da eficiência, com resultados mais significativos, mais satisfatórios, a melhor qualidade do resultado, trazendo maior eficiência na resolução dos problemas tanto clínicos quanto cirúrgicos no momento perioperatório, e o aumento da segurança, trazendo então a redução das complicações perioperatórias. Já é bem estabelecido o conjunto de alterações endócrino-metabólicas que ocorrem durante a resposta ao estresse, principalmente no estresse anestésico cirúrgico. Essas alterações são principalmente relacionadas a aumento da produção de hormônios contrarregulatórios, como cortisol, hormônio de crescimento, glucagon e catecolaminas, que acontecem principalmente pela ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Ocorre também alteração metabólica, com aumento da resistência à insulina, e alterações hematológicas e imunológicas que iniciam com a produção aumentada de citocinas pró-inflamatórias, principalmente interleucina 1 e 6, e, numa fase posterior, com a produção também de citocinas anti-inflamatórias. Essas alterações, que são importantes em qualquer idade e é mais expressiva em cirurgias de maior porte, elas são ainda mais importantes
nos extremos da idade, principalmente em recém-nascidos e lactentes, que podem apresentar, então, uma manifestação mais intensa nesse cortejo de alteração endócrino-metabólica. Através da agregação de vários pontos de conhecimento que se desenvolviam em estudos relacionados à fisiologia, fisiopatologia, mas que, além de terem pouca tradução na implementação da prática clínica diária, eram estudos de processos isolados que necessitavam, então, ser agrupados de uma forma a manter uma filosofia de atendimento multidisciplinar num esforço conjunto de preparo do paciente no pré, intra e no pós-operatório para uma evolução mais favorável. Através da educação, tentando uma maior aceitação de novas estratégias, a orientação de fisioterapia pré e pós-operatória para melhor evolução da parte respiratória do paciente, orientação sobre deambulação precoce, discussão objetiva com pacientes e familiares sobre o procedimento, sobre anestesia, sobre os riscos envolvidos no cortejo anestésico cirúrgico e em relação ao desconforto, comparando as fases pré e pós-instituição da filosofia ERAS. O preparo de cólon é um ponto estratégico no conceito do preparo do paciente, segundo o grupo ERAS. Preparo mecânico de cólon mostrou-se ao longo do tempo que é capaz de trazer danos colaterais maiores, prolonga a internação, não existe suporte científico para sua manutenção e a demonstração, através de estudos, que o uso de neomicina ou metronidazol sem o preparo mecânico do cólon conseguem reduzir a infecção e o tempo de internação. Portanto, evitar-se o preparo do cólon é uma estratégia que pode trazer benefício, na maioria dos casos, dos pacientes cirúrgicos, envolvendo mesmo cirurgias com ressecção e anastomose intestinal. O jejum pré-operatório prolongado também mostrou aumentar o catabolismo proteico, aumentar a resistência à insulina, trazendo danos metabólicos ao paciente com maior injúria e maior intensidade na sua resposta inflamatória ao trauma. Também evitar a administração excessiva de líquidos, principalmente por via intravenosa, foi uma estratégia que mostrou-se bastante benéfica e agrupada aos outros conceitos que envolvem a filosofia da aceleração da recuperação do paciente depois da cirurgia. O fornecimento de líquidos com carboidratos, volumes entre 3 a 5 ml por quilo de peso até 1 ou 2 horas antes da cirurgia, mostrou que melhora tanto a resposta à insulina, reduz o tempo de internação e acelera o retorno do movimento intestinal, fazendo com que os pacientes tenham assim uma recuperação mais acelerada. O alívio da ansiedade, tão comum mesmo entre adultos, mas em crianças mais ainda, mostrou-se bastante efetivo na redução do consumo de analgésicos, na redução da apresentação de quadros de delírio no pós-operatório e também melhorando o comportamento dos pacientes no período, tanto pacientes adultos quanto crianças. Estratégia para reduzir a incidência de tromboembolismo, principalmente em adultos, mas também em crianças, principalmente crianças maiores de 13 anos, são também bastante importantes, principalmente nos pacientes que apresentam alguma condição que possa aumentar a predição ou a probabilidade de desenvolver esse tipo de complicação no pós-operatório. O uso de compressão pneumática em pacientes de 13 anos mostrou-se bastante efetiva e reduzindo a incidência de complicações, e a deambulação precoce em pacientes, obviamente, que podem e conseguem deambular, também um fator bastante importante na redução das complicações envolvidas no tromboembolismo. Com o objetivo da redução do tempo de jejum pré-operatório,
tempos foram estabelecidos em relação ao jejum, dependendo do tipo de ingesta realizada. Jejum estabelecido de 6 horas para sólido e leite, jejum de 4 horas para leite materno e de 2 horas para líquido sem polpa e sem resíduo. Essa estratégia com o objetivo primordial de reduzir o catabolismo proteico, melhorar a resposta à insulina e, eventualmente, reduzir a resposta inflamatória ao trauma. Assim, vários aspectos, várias mudanças estruturais e comportamentais, tanto da equipe cirúrgica quanto do paciente e familiares, podem trazer muitos benefícios na sua recuperação. Estratégias foram sendo associadas e adicionando benefícios, como, por exemplo, a prevenção da infecção em sítio cirúrgico, que consegue reduzir o tempo de internação, a morbimortalidade e o custo do procedimento para o sistema de saúde. A utilização de controle de temperatura, mostrando que a normotermia pode trazer muitos benefícios, uma vez que a hipotermia interfere com a função das plaquetas e dos fatores de coagulação, fazendo com que haja um maior sangramento, eventualmente aumentando a necessidade de transfusão e do volume de transfusão. Interfere também na cicatrização, uma vez que a hipotermia pode induzir vasoconstrição na microcirculação e reduzir a chegada de proteínas que são de suma importância no auxílio da cicatrização. Portanto, prolongando a hipotermia, prolongando o tempo de cicatrização, facilitando a instalação de infecções devido à diminuição da chegada de leucócitos à região, diminuindo a quantidade de fluxo sanguíneo e assim a redução da oxigenação tecidual, e sabemos que a fagocitose é um processo oxidativo que necessita de oxigênio e necessita, logicamente, da chegada dos glucócitos naquela região, e isso é reduzido com a vasoconstrição na microcirculação. Além disso, a hipotermia pode induzir distúrbios hidroeletrolíticos e até arritmias, que são de extrema importância e gravidade em pacientes com redução da sua reserva cardiorrespiratória. Todos os fatores elencados nesses processos e protocolos são importantes em qualquer faixa etária, mas são de maior importância ainda nos extremos de idade, como já foi dito. Crianças menores e idosos vão sempre sofrer mais e vão ser mais sensíveis a essas alterações fisiológicas que decorrem dessas alterações que são induzidas pelo processo de estresse ao trauma cirúrgico. Portanto, a manutenção de normotermia é bastante importante. A utilização de clorexidina aventada para banhos do paciente antes da chegada no centro cirúrgico e utilização da própria clorexidina no sítio cirúrgico para que se produza uma antisepsia de qualidade e redução assim dos processos infecciosos. A utilização de troca de luvas, dependendo do procedimento a ser realizado, em que a possibilidade de contaminação da luva num tempo cirúrgico pode levar essa contaminação para momentos posteriores da cirurgia, e a utilização de antibióticos, tanto no tratamento precoce de infecções instaladas em situações principalmente de urgência, quanto na antibiótico profilaxia, que deve ser adequada ao agente etiológico mais comum na instituição e ao agente etiológico mais comum no sítio cirúrgico, associado, quando possível, à utilização de cultura e antibiograma para realização de uma antibiótico terapia ou profilaxia mais direcionada ao agente mais provável e utilizando o antibiótico ao qual esse agente etiológico é mais sensível. Utilização de procedimentos minimamente invasivos também trouxe uma redução
na resposta inflamatória, redução no tempo de internação, redução na morbimortalidade e na incidência de infecções. Trouxe um mais rápido retorno da função intestinal, permitindo a alimentação oral do paciente com uma precocidade maior, o que é de suma importância para a aceleração da sua recuperação. A utilização de sonda gástrica e drenos reduzidas pelo protocolo ERAS trouxe bastante benefícios também, e, quando necessária a utilização, tentar sempre a retirada da sonda gástrica no máximo até 24 horas e de eventuais drenos instalados no máximo até 48 horas, quando for possível. Isso trouxe uma redução na incidência de náuseas, vômitos, complicações respiratórias e cirúrgicas, também reduzindo o tempo de internação do paciente e o custo hospitalar. A utilização de analgesia multimodal também trouxe uma redução da utilização de opioides e assim a redução dos seus efeitos colaterais, diminuindo a incidência de retenção urinária, acelerando o retorno da função intestinal, diminuindo a quantidade de depressão respiratória e, segundo alguns estudos mais controversos, mas que têm sido abordados recentemente, reduzindo eventualmente, segundo esses estudos, ao que parece, a incidência de infecções e de disseminação de células cancerígenas. A utilização de substâncias já no pré-operatórios em associação ou isoladamente, como midazolam, meio miligrama por quilo de peso por via oral até 20 minutos antes, ou midazolam intravenoso 0,05 a 0,1 miligrama por quilo de peso até 3 minutos antes por via intravenosa, clonidina oral na dose de 4 microgramas por quilo de peso 45 a 60 minutos antes, ou dexmedetomidina por via inalatória, por via intranasal, melhor dizendo, via intranasal, 1 micrograma por quilo de peso, que pode ser fornecido no paciente no pré-operatório, que traz uma sedação e um auxílio importante já na construção de uma técnica de analgesia multimodal que vai ser associada a outros recursos. Em relação ao intraoperatório, talvez uma das coisas mais importantes na orientação do protocolo ERAS é o controle do fornecimento de líquidos intraoperatórios. O objetivo do fornecimento de líquido intraoperatório é manter a perfusão tecidual sem formação de edema. O excesso de fornecimento de líquidos pode retardar a função intestinal, mantendo o paciente internado mais tempo e sujeito a infecções e outras complicações, como os fenômenos tromboembólicos, que podem se instalar com mais facilidade em pacientes que permanecem acamados por mais tempo. Além disso, o excesso de líquido pode facilitar decências e infecção, uma vez que um edema tecidual com prejuízo da microcirculação e redução da chegada de proteínas, leucócitos e oxigênio à ferida cirúrgica, o que vai facilitar a instalação dessas complicações. Também deve ser evitada a desidratação no pré-operatório. A desidratação no pré-operatório pode dificultar a manutenção de um fornecimento mais restritivo de líquidos no intraoperatório. A desidratação do paciente é evitada através da utilização da fórmula de Holliday-Seeger, o famoso esquema 4-2-1, onde crianças abaixo de 10 quilos vão receber 4 ml por quilo de peso por hora, crianças entre 10 e 20 quilos vão receber 10 ml mais 2 ml para cada quilo acima dos 10 primeiros quilos do paciente, ou seja, vai ser somado aqueles 40 ml, 2 ml por quilo por hora para cada quilo acima dos 10 quilos de peso, e as crianças acima de 20 quilos vão receber 60 ml mais 1 ml para cada quilo de peso acima de 20 quilos de peso corporal, em termos de ml por quilo por hora.
Essa hidratação é feita com a utilização de solução isotônica. Evita-se sempre o fornecimento de líquidos hipotônicos que podem trazer edema tecidual e prejuízo à microcirculação, e também o fornecimento de substâncias com excesso de sódio, como a solução salina, que podem trazer também distúrbios do controle ácido-básico do paciente. Lembrar que neonato, devido à sua imaturidade hepática, tem uma menor capacidade de produção de glicogênio e assim devem receber destrose na concentração de 1 a 2,5%, cerca de 3 miligramas por quilo por minuto, para manter a sua glicemia em estado satisfatório. Repor perdas eventuais no intraoperatório de maneira controlada e cuidadosa em tempo médio de 20 minutos. Repor perdas em tempo muito curto pode levar à destruição do glicocálix e favorecer a instalação de edema, o que, como foi dito, é de bastante prejuízo para as crianças, uma vez que interfere na microcirculação e pode aumentar os riscos de complicações na ferida cirúrgica. O controle da reposição desses líquidos pode ser baseado ou orientado pelo controle do excesso de base, do lactato sérico e do delta de CO2. Lembrar sempre que o delta CO2, que é a diferença entre a pressão parcial de CO2 arterial e venosa, pode levar a uma orientação em relação ao estado de perfusão periférica. Quando o CO2 venoso está 5 ou 6 unidades acima do arterial, significa que essa criança, esse paciente, está com uma perfusão prejudicada e deve ser avaliado se essa perfusão prejudicada está relacionada com disfunção miocárdica ou falta de volume, mas isso vai orientar a reposição em associação com o histórico e com o acompanhamento da evolução do paciente, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-operatório. Outro recurso utilizado recentemente para a avaliação do estado volêmico do paciente é a variação do pico de velocidade do fluxo aórtico, que é também bastante interessante, mas é um dispositivo que é mais difícil de se obter em todas as instituições. Aumento de 10% do peso do paciente decorrente de excesso de líquido pode aumentar o tempo de internação em centro de terapia intensiva, assim como o tempo de ventilação mecânica, aumentando a chance de infecção também. O excesso de líquido fornecido ao paciente pode ser medido através de uma fórmula que subtrai o líquido administrado que nos orienta em relação ao líquido administrado menos o líquido eliminado em termos de litros, e isso dividido pelo peso multiplicado por 100 vai nos dar a resposta de quanto por cento desse peso do paciente está sendo representado pelo excesso de líquido que foi oferecido a ele. Lembrar sempre que a alimentação oral precoce, reduzindo sempre que essa alimentação oral atinge suficiência para reposição das necessidades do paciente em geral e principalmente da criança, já deve ser associada à redução do fornecimento de líquido intravenoso, uma vez que a alimentação oral é muito mais fisiológica e permite um retorno da função intestinal mais acelerado. A deambulação precoce, embora bastante simples de ser executado quando possível, sempre vai ser de grande utilidade, uma vez que vai permitir uma melhor ventilação pulmonar, um melhor fluxo sanguíneo de membros inferiores, resultando em menor chance de fenômenos tromboembólicos. O retorno da função intestinal, de grande importância para esses pacientes, vai fazer com que haja um menor tempo de internação também.
evitar o uso de opioide, como já foi dito, através de esquema multimodal de analgesia, e a prevenção de náuseas e vômitos no pós-operatório também de fundamental importância, tanto para reduzir o desconforto do paciente, como para reduzir chances de decência de suturas e também de alterações hidroeletrolíticas que são bastante deletérias em alguns pacientes, com redução da reserva cardiorrespiratória e metabólica. Com a progressiva aceitação da filosofia do protocolo ERAS, várias cirurgias foram ganhando vantagens com a sua utilização. Cirurgias envolvendo coração, cirurgia no terreno da gastroenterologia, cirurgia ginecológica e outras, foram então desenvolvendo as suas estratégias e seus protocolos na tentativa de um melhor desfecho e uma aceleração na recuperação dos pacientes. A população pediátrica não teve tanta eloquência na evolução e do desenvolvimento de trabalhos e pesquisas relacionadas ao protocolo ERAS, devido à redução ou à pequena quantidade de artigos que foram publicados ao longo desse tempo. Com o desenvolvimento com a demonstração das vantagens apresentadas com a utilização dessa filosofia, iniciou-se então paulatinamente a introdução da técnica em pacientes pediátricos. Em 2018, Reis e colaboradores publicaram um protocolo para elaboração de uma pesquisa comparando dois grupos de 15 pacientes de forma sequencial, onde os 15 primeiros pacientes pediátricos foram submetidos à cirurgia utilizando técnicas anestésicas e conduta de manuseio perioperatório tradicional, e após a alteração, a mudança do manuseio para o manuseio seguindo orientações do protocolo ERAS, as 15 crianças então subsequentes foram submetidas a esse protocolo. E foi feita essa comparação utilizando todas as normas, todos os passos do preparo do protocolo ERAS, como a orientação pré-cirúrgica, a manutenção de hidratação oral, alimentação com tempo reduzido de jejum pré-operatório, a manutenção de profilaxia em pacientes acima de 12 anos contra os fenômenos tromboembólicos. Durante a cirurgia, a utilização de técnicas analgésicas multimodais para tentativa de reduzir a dor no pós-operatório e reduzir a utilização de opioides, evitar o excesso de líquido intraoperatório, evitar a sobrecarga de sal, manutenção de normotermia, e, enfim, todas as condutas que foram elencadas nos diapositivos anteriores foram utilizados na segunda etapa da realização desse estudo, e os resultados vão ser apresentados a seguir. Os desfechos relacionados na investigação foram, entre outros, a avaliação de dor no pós-operatório, distensão abdominal, movimento intestinal, retorno da função gastrointestinal, apresentação de complicações que foram classificadas segundo a classificação de Clavien-Dindo, que relaciona as alterações clínicas apresentadas que, dependendo da gravidade, necessitem de intervenção médica, de intervenções mais agressivas, como até a transfusão, ou procedimentos que necessitem ou não de intervenção anestésica, necessitando, por exemplo, de endoscopia, técnicas radiológicas mais complexas, entre outros. Então, essas foram os desfechos relacionados e a comparação entre os grupos demonstrada aqui, onde o grupo 1, o grupo do protocolo, que foi o grupo submetido a técnicas de manuseio perioperatório com condutas mais clássicas e tradicionais,
que apresentaram então maior incidência de complicações quando comparado ao grupo 2, que foi o grupo que foi submetido a controle perioperatório seguindo o protocolo ERAS. Esse diapositivo mostra esse gráfico comparando o tempo de eliminação de conteúdo fecal nos dois grupos, mostrando que houve um mais rápido retorno da função gastrointestinal com eliminação de fezes no grupo submetido ao protocolo ERAS. Portanto, mostrando que estatisticamente ele teve uma vantagem significativa em relação ao grupo tratado com o protocolo tradicional. E em relação à eliminação de flatos, também houve uma diferença tanto clínica quanto estatística significativa entre os dois grupos, onde também aqui o grupo ERAS, grupo submetido ao protocolo ERAS, apresentou uma vantagem significativa, um retorno de função intestinal muito mais rápido. O tempo de permanência hospitalar no grupo submetido ao protocolo ERAS também foi bem mais curto quando comparado com o grupo submetido a técnicas convencionais, tradicionais de manuseio perioperatório. Portanto, houve uma redução clinicamente e estatisticamente significativa no grupo ERAS no tempo de internação hospitalar, o que com certeza contribuiu para a redução dos custos. Partindo do princípio que todas essas vantagens elencadas até agora nesse vídeo são úteis e são verdades na maioria da população e na maioria das situações cirúrgicas, é importante lembrar que os neonatos, por estarem em extremo de idade, ainda com imaturidade fisiológica, tanto hepática, renal, etc., vão apresentar maior chance de complicação nos desvios metabólicos e hemodinâmicos que esses momentos, essas fases perioperatórias podem trazer. Neonatos vão apresentar vantagens também em situações em que haja anastomose primária de atresia intestinal, por exemplo, onde há uma redução de complicações. A apresentação de estoma deve sempre alertar para a monitorização de sódio. Essas crianças elas perdem sódio com muita facilidade, já que a imaturidade renal dificulta o processo tanto de concentração quanto de diluição da urina e fazem com que a manutenção de níveis séricos normais de sódio seja mais difícil nessas crianças. Portanto, a anastomose primária na atresia intestinal tem sido de grande vantagem, tem apresentado melhora na recuperação dessas crianças, segundo as evidências mais recentes. Lembrar sempre da antibiótico profilaxia até 60 minutos antes do procedimento e, eventualmente, manter esse antibiótico até as próximas 24 horas de pós-operatório, excetuando-se aquelas situações em que infecções instaladas indicam a permanência da antibiótico terapia. Lembrando também a normotermia como ponto importante de manutenção do estado metabólico e hemodinâmico dessas crianças, que vai fazer com que haja diminuição do sangramento, diminuição da chance de infecção, diminuição da chance de decência de sutura e, eventualmente, até a normotermia impedindo esses processos, essas complicações, pode trazer uma aceleração do tempo de recuperação. Lembrando que todos aqueles danos causados pela hipotermia, principalmente temperaturas abaixo de 36,5 graus Celsius, são progressivamente agravadas à medida que se intensifica essa hipotermia. Controle de líquidos no pré, no intra e no pós-operatório, lembrando que a perfusão deve ser mantida, mas sempre evitando-se a instalação de edema, utilizando-se líquidos exotônicos, evitando sobrecarga tanto de líquido quanto de sódio, o acompanhamento da glicose sérica sempre como recurso, como base para o tratamento de estados hipoglicêmicos, que no neonato são situações mais comuns devido à imaturidade hepática, que faz com que haja maior dificuldade na produção e liberação de glicose, de produção de glicogênio e liberação de glicose.
o controle hidroeletrolítico de grande importância, o ácido básico também, e a necessidade de colóides em situações em que, devido à grande perda de volume, os cristalóides podem eventualmente não ser suficientes. A utilização de morfina sempre evitada nessas crianças, como em qualquer faixa etária, mas no neonato principalmente, devido à farmacocinética menos previsível, pela imaturidade hepática, maior conteúdo de líquido corporal. Então, a morfina deve ter a sua dose reduzida e o intervalo entre as doses deve ser aumentado para tentar evitar os danos causados pela menor janela terapêutica que apresenta essa população nessa faixa etária, como a depressão respiratória, sedação, hipotensão, função intestinal, que são prejudicados, são prejuízos que são trazidos muitas vezes pelo uso da morfina, principalmente sim em doses mais elevadas. Lembrar que criança submetida à terapia com opioide deve ser submetida também à monitorização, uma vez que essas complicações são mais frequentes nessas crianças. A hemoglobina fetal é uma hemoglobina de grande afinidade pelo oxigênio e, portanto, libera menos oxigênio para os tecidos. A perda de sangue nessas crianças deve ser uma preocupação e gerar uma monitorização mais atenta, e o gatilho na faixa etária de neonato deve ser em torno de 9 gramas por decilitro em crianças que não têm comorbidades mais expressivas. As situações de perda de volume sanguíneo em crianças que apresentam maior demanda, como pacientes intubados, sépticos ou submetidos à oxigenação por membrana extracorpórea, devem apresentar um gatilho um pouco mais elevado, em torno de 11 gramas por decilitro. Esses gatilhos são aceitos universalmente, mas a tomada de decisão deve ser feita utilizando o agrupamento das informações relacionadas ao estado clínico da criança, a sua volemia, os protocolos da instituição onde o procedimento é realizado e também a experiência de quem cuida dessa criança. Agora, recentemente, em 2020, foi publicado o consenso de tratamento perioperatório em neonatos submetidos à cirurgia intestinal, segundo a filosofia do protocolo ERAS. E, de novo, aqui a manutenção de vários procedimentos de acompanhamento e conduta no pré, intra e pós-operatório, envolvendo no pré-operatório o aconselhamento, a orientação, o encurtamento do tempo de jejum pré-operatório, manutenção de valores hematimétricos normais, uma hidratação oral satisfatória, evitando esse excesso de líquidos, a utilização de antibiótico profilaxia no intraoperatório, técnicas analgésicas multimodais, a utilização de fluidos de manutenção que busquem uma perfusão tecidual satisfatória, evitando-se a hiperidratação e a instituição de edema tecidual, que pode prejudicar de várias maneiras, como já foi dito, o nosso paciente, a manutenção da glicemia nos neonatos, principalmente, e prevenção de hipotermia, entre outros fatores. Evitar-se sempre a utilização de sondas e drenos, e no pós-operatório, de novo, a manutenção de analgesia multimodal e a alimentação precoce, quando a orientação dos acompanhantes, dos responsáveis pela criança em relação à tentativa de alimentação precoce, também há uma orientação bastante produtiva que é utilizada pelo protocolo ERAS. Esse diapositivo revisita então todas as condutas que são utilizadas no protocolo ERAS no paciente pediátrico de uma maneira geral, na tentativa do tripé de condutas pré, intra e pós-operatórios, na tentativa de redução de complicações e retorno do paciente à sua condição fisiológica pré-patologia ou pré-cirúrgica de maneira mais rápida e eficaz.
De novo, em relação à analgesia, buscar sempre a utilização de técnicas regionais, como bloqueio de parede abdominal, principalmente as técnicas utilizando ultrassom como guia da técnica anestésica, muito útil, principalmente nas cirurgias laparoscópicas, as técnicas caudais e peridurais, principalmente nas técnicas de laparotomia, que podem eventualmente reduzir a dor no pós-operatório, reduzir o consumo de anestésico no intraoperatório e reduzir as complicações respiratórias e auxiliar no retorno mais rápido da função intestinal. Embora a anestesia regional com técnica caudal peridural tenha um efeito mais positivo na laparotomia, também podem eventualmente ser utilizadas nas cirurgias videolaparoscópicas. Os analgésicos que podem ser utilizados em associação ou não, em geral, devem ser utilizados em associação com outros procedimentos analgésicos na técnica multimodal e podem ser utilizados na forma de paracetamol, na dose de 10 a 15 mg por quilo de peso, e deve ser mantido de maneira regular no pós-operatório, evitar a utilização dos analgésicos apenas se o paciente sinta dor. A manutenção dos analgésicos pelo menos por 24, 48 horas, dependendo da idade do paciente, podem trazer benefícios maiores quando o analgésico é utilizado de forma regular. Em associação ou não, o diclofenaco pode ser utilizado na dose de 0,3 mg por quilo de peso em crianças acima de 1 a 3 anos, e o diclofenaco oral é utilizado na dose de 1 mg por quilo de peso em crianças também nessa faixa etária. A utilização de dipirona como alternativa ao paracetamol na dose de 15 até 40 mg por quilo de peso por dose, sugerido por algumas literaturas, mas sempre utilizando critérios de escolha de dose segundo a idade da criança. Crianças menores, por exemplo, têm uma metabolização do paracetamol mais lenta, a imaturidade hepática pode levar um tempo maior de permanência e a somação de doses do paracetamol pode levar ao acúmulo do paracetamol, que pode levar à interferência com o funcionamento hepático e trazer bastante complicações bastante graves em relação ao fígado. Crianças na faixa neonatal devem ter essas doses utilizadas em espaços de 6 horas, e crianças prematuras, quanto mais prematura, maior a redução dessa dose. Crianças prematuras com nascimento com idade gestacional em torno de 30 semanas devem ter essa dose reduzida para 7,5 mg por quilo de peso, e a dose deve ser espaçada para 8 a 12 horas. Então, a dipirona também deve ser utilizada na menor dose possível para manutenção de uma boa analgesia. Doses menores, em torno de 15 mg por quilo de peso, devem ser as doses utilizadas inicialmente, e apesar da literatura mostrar que o FDA americano proibiu a utilização da dipirona em território americano no ano de 1977, mas o histórico do uso da dipirona nos países onde ela é utilizada mostra que ela pode trazer bastante benefício na analgesia da criança. Então, lembrando que o paracetamol pode apresentar risco de lesão hepática importante, e a dipirona pode apresentar o risco de uma reação alérgica importante que pode levar à aplasia medular, e por isso deve ser uma substância utilizada de maneira bastante cuidadosa. Em crianças maiores de 3 até 12 anos de idade, a gabapentina pode ser associada em cirurgias com maior potencial de dor no pós-operatório e até com potencial de cronificação de dor, na dose de 10 a 15 mg por quilo por dia. Em relação às técnicas regionais, a utilização da anestesia caudal deve ser feita com a administração de 1 a 1,25 ml por quilo
caso de bupivacaína a 0,25%. E na técnica epidural, volumes de 0,3 a 0,4 ml por quilo, utilizando bupivacaína em dose única nessa concentração também, em torno de 0,2 a 0,25%, e em caso de utilização da técnica epidural contínua, a utilização de doses de ataque de bupivacaína a 0,1%, o ataque de 0,3 a 0,4 ml por quilo, mantendo a infusão de 0,2 ml por quilo por hora, podendo ou não associar o fentanil. A utilização de morfina, então, como já foi dito anteriormente, deve ser reservada a situações de maior dor de controle mais difícil, e a dose em crianças menores deve ser reduzida e espaçada de maneira criteriosa para que se evite as complicações pela sua utilização. Como foi dito anteriormente, há uma escassez de produção de ciência em relação à população pediátrica. Vários são os fatores limitantes e a busca por informação às vezes é um pouco trabalhosa. Em relação à analgesia das crianças, uma preocupação é a escolha do melhor analgésico e a escolha da dose mais segura dos analgésicos nessa população. Lembrar sempre que, pelo menos na maioria da literatura, há um aconselhamento para redução da dose do paracetamol para 7,5 mg por quilo de peso, e o espaçamento dessa dose em pré-termos em torno de 8 a 12 horas de intervalo, quando a idade gestacional é inferior a 32 semanas, podendo se manter com um intervalo na mesma dose, um intervalo de 8 horas, e em crianças a termo, a dose pode ser elevada a 10 a 15 mg por quilo de peso, com espaçamento de 6 horas. Deve-se sempre evitar atingir ou ultrapassar a dose de 60 mg por quilo de peso nas 24 horas. O risco da utilização de doses mais elevadas ou de espaçamento menor entre as doses nessa população é o acúmulo do paracetamol, que pode trazer dano hepático severo. Os critérios de alta são também um ponto bastante importante na condução de um manuseio perioperatório e na tentativa de uma recuperação mais precoce. As crianças devem ter alta se apresentam em boas condições, após o início de uma alimentação oral normal, uma mobilização independente naquelas crianças que podem mobilizar-se sem prejuízo da sua condição patológica ou da sua cirurgia, a presença de uma diurese normal, uma função intestinal recuperada com a aceitação da alimentação e a eliminação de conteúdo fecal e gases, e o contato pós-operatório fácil com a instituição médica na busca de uma maior segurança para aquele paciente que já se encontra em casa. Essa publicação de Gall e colaboradores em 2019 mostra a comparação de dois grupos que foram submetidos a controle e manuseio perioperatório em períodos diferentes. Os 57 pacientes foram selecionados na fase de tratamento dessa instituição hospitalar, quando ainda não se utilizava o protocolo ERAS, e 68 crianças após a mudança, a alteração das condutas de manuseio e controle perioperatório. Então, foram selecionadas algumas patologias cirúrgicas que são comparadas então para manutenção de equilíbrio e semelhança entre os grupos, e a observação de uma pequena redução no tempo intraoperatório, uma importante redução no tempo para eliminação de fezes e gases, muito menor na criança submetida ao protocolo ERAS. Foi conseguido também um tempo reduzido no tempo de permanência quando utilizada a sonda nasogástrica, ou seja, quando ela foi utilizada, ela foi retirada muito mais precocemente na criança
submetido à cirurgia com controle pelo protocolo ERAS, o tempo de manutenção de drenagem, o tempo para a primeira alimentação, o tempo de hospitalização e os custos muito menores nessa população também. Portanto, houve uma grande vantagem na utilização do protocolo ERAS nessa comparação realizada por Gall e colaboradores, publicado no Jornal Internacional de Pesquisa Médica. Embora todas essas práticas e esses resultados e essas vantagens já estejam bastante explicitadas na literatura médica, as vantagens da filosofia ERAS ainda encontram dificuldade para serem introduzidas na prática clínica geral. As práticas clássicas enraizadas são um dos motivos da dificuldade de mudança de paradigma e de técnicas e de modos de interagir com as patologias e os pacientes. Há uma necessidade de melhoria na promoção dos conceitos ERAS e a necessidade de colaboração multidisciplinar é a base da instauração desse protocolo ERAS. Há uma necessidade de implementação no agrupamento, na aproximação de especialidades e atividades relacionadas com a saúde do paciente e a necessidade de passar pela melhor coordenação e organização desses esforços para a instauração de protocolos úteis e, com certeza, muito favoráveis à aceleração da recuperação do paciente no pós-operatório. Também uma necessidade de atualização constante, mostrando às instituições os melhores modelos de utilização de técnicas cirúrgicas, anestésicas, de preparos e controles dos pacientes no intra, no pré e no pós-operatório. A necessidade de inovação com novos equipamentos, a introdução agora já uma realidade que é a técnica robótica, as técnicas videolaparoscópicas, todas as técnicas de procedimento pouco invasivos são técnicas que vão trazendo gradativamente benefícios a esses pacientes e sem a atualização isso demora muito para ser transferido para a prática diária e as pesquisas acabam se perdendo no limbo da comunidade científica. Essas foram algumas das fontes pesquisadas para a elaboração do vídeo. Terminamos aqui nosso vídeo sobre ERAS em pediatria, a aceleração da recuperação do paciente após a cirurgia. Espero que tenham gostado do conteúdo e esperamos sua visita no nosso canal Telegram, Temas de Anestesia. Muito obrigado.